Algo acabou de explodir dentro do Irã, e pode ser muito mais grave do que alguém esperava. Uma grande refinaria de petróleo na ilha de Lavin. Um dos locais mais estratégicos do Irã no Golfo Pérsico foi atingido poucas horas depois que um cessar-fogo deveria parar tudo. E então as coisas escalaram rapidamente. O Irã lançou mísseis e drones em toda a região. Então, o que exatamente explodiu? E por que isso poderia sair do controle? Na manhã de 8 de abril de 2026, a Companhia Nacional Iraniana de Refino e Distribuição de Petróleo confirmou que uma refinaria de petróleo localizada na ilha de Levan do Irã sofreu um ataque na manhã de quarta-feira, apesar do anúncio de um cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã. Em um comunicado, a empresa disse que a instalação foi alvo do que chamou de um ataque covarde de inimigos às 10 horas, hora local. A escala do ataque não foi pequena. Segundo relatos, pelo menos 4 ataques aéreos americanos e israelenses visaram a refinaria de petróleo Levan na ilha de Lavan no Golfo Pérsico. 2 tanques de refinaria pegaram fogo e a equipe da instalação teve que ser evacuada. De acordo com a Companhia Nacional Iraniana de Refino e Distribuição de Petróleo, antes do ataque principal à refinaria em si, um míssil foi disparado perto da refinaria para forçar uma evacuação. E antes disso, o cais de petróleo da plataforma continental do Irã também havia sido atingido. Relatos locais do Golfo Pérsico descreveram o caos em tempo real. A agência de notícias continental do Irã informou que várias explosões ocorreram na refinaria da ilha de Lavin na manhã de quarta-feira após o cessar-fogo entrar em vigor, observando que a fonte dessas explosões ainda era desconhecida. Mas Lavan não era o único alvo. Múltiplas explosões também abalaram a ilha de Siri do Irã no início da manhã de quarta-feira. De acordo com relatos da agência de notícias maior afiliada ao Estado iraniano, com a causa das explosões permanecendo desconhecida, a ilha de Siri é um terminal crucial de exportação de petróleo iraniano localizado no Golfo Pérsico, aproximadamente 240 quilômetros a sudeste de Abu Dhabi, e funciona como um importante centro de carregamento de petróleo bruto e condensado, funcionando como um ponto de exportação secundário, mas importante, ao lado da maior instalação da ilha de Karg. 2 locais de exportação de petróleo foram atingidos simultaneamente poucas horas depois de um cessar-fogo que deveria pausar uma guerra de 41 dias. Plumas pretas de fumaça da refinaria de petróleo na ilha de Lavin do Irã foram vistas após o que as autoridades iranianas afirmaram ser um ataque inimigo ao local. Equipes de segurança e combate a incêndios foram enviadas para controlar e extinguir o fogo e proteger a instalação. Infelizmente, nenhuma vítima foi relatada graças à evacuação oportuna dos funcionários. Agora, para entender por que esse ataque específico é tão significativo e por que desencadeou uma reação em cadeia em todo o Golfo, você precisa entender o que a ilha de Lavin realmente é e o que ela representa na arquitetura da economia de petróleo do Irã. Com uma área de 78 quilômetros, a ilha de Lavin é um dos 4 principais terminais para a exportação de petróleo bruto do Irã, ao lado da ilha de Karg. A ilha também fica sobre o campo de gás de Lavin, que contém mais de 9,5 trilhões de pés cúbicos de gás. A refinaria processa 35 mil barris de óleo bruto que são transferidos para a ilha através de um oleoduto de 12 polegadas dos tanques da Lavan Offshore Company, e também refina 20 mil barris de condensado de gás saltpar enviados para a ilha. A ilha de Lavin lida principalmente com exportações da Lavan Blend provenientes de campos offshore. O grau de exportação de maior qualidade do Irã, com 35,4 graus API e 1,67% de enxofre. Um dos menores, mas mais valiosos fluxos de óleo bruto do Irã. Esta não é apenas qualquer refinaria. Os terminais nas ilhas de Karg, Levan e Siri lidam com quase todas as exportações de petróleo bruto do Irã. Atingir Levan e Siri na mesma manhã significa que 2 dos 3 terminais principais de exportação de petróleo do Irã foram atingidos em uma operação coordenada única. Com Lavon e Siri agora danificados, a redundância de exportação do Irã se estreitou para Jesk. E qualquer capacidade de carregamento de Karg que sobreviveu aos ataques americanos de 7 de abril, uma configuração que deixa o Irã dependente de um único ponto de estrangulamento, que suas próprias forças estão cobranças. A questão é, quem fez isso e por que aconteceu após um cessar-fogo ser anunciado? Para entender por que essa explosão é importante, você tem que voltar a como essa guerra começou. Em 28 de fevereiro de 2026, os Estados Unidos e Israel lançaram ataques aéreos em sítios e cidades em todo o Irã, assassinando o líder supremo Ali Khan e vários outros funcionários iranianos e infligindo mais de 100 vítimas civis. O Irã respondeu com ataques de mísseis e drones contra Israel, bases americanas e países aliados do ZEUA no Oriente Médio e fechando o Estreito de Hormuz, interrompendo o comércio global. Esse fechamento de Hormuz mudou tudo. Aproximadamente 25% do suprimento mundial de óleo marítimo passa por essa estreita via navegável, tornando qualquer interrupção uma ameaça direta aos mercados de energia global e à estabilidade econômica.
Quando o Irã fechou o estreito, a cadeia de suprimentos de energia do mundo cambaleou quase da noite para o dia. Aproximadamente 20 milhões de barris de óleo passaram pelo Estreito de Hormuz cada dia. Cerca de 1/5 do suprimento global. E a partir desse ponto em diante, o Irã travou uma campanha de retaliação que se estendeu por cada canto do Golfo Pérsico. Em retaliação, o Irã lançou centenas de drones e mísseis balísticos contra alvos em Israel e em bases militares americanas no Bahrein, Jordânia, Kuwait, Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Um drone até atingiu a base militar de Acroy da Grã-Bretanha no Chipre, e mísseis foram disparados sobre a Turquia. Os estados do Golfo que hospedavam ativos militares americanos se tornaram alvo direto. O Irã visou ativos americanos em todos os estados árabes do Golfo em retaliação por um enorme ataque conjunto ao Irã pelo céu a Israel, despertando temores de uma conflagração regional. O Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã afirmou que todos os alvos militares israelenses e americanos no Oriente Médio foram atingidos pelos golpes poderosos dos mísseis iranianos. A devastação foi ampla e indiscriminada. Ataques iranianos contra o Bahrein mataram 3 pessoas. Ataques contra o Kuwait mataram 4 soldados e 4 civis. Ataques contra Omã mataram 3 pessoas. Ataques contra a Arábia Saudita mataram 2 pessoas. E ataques contra os Emirados Árabes Unidos mataram 2 soldados e 6 civis. Houve também ataques em Catar, Azerbaijão e em Acroy e Delia, territórios ultramarinos britânicos no Chipre. A estratégia do Irã era clara: tornar o custo de hospedar bases americanas tão intolerável que os estados do Golfo pressionassem Washington a parar todos os ativos americanos em toda a região eram considerados alvos legítimos para o exército do Irã, declarou Trump. No lado civil, os resultados foram catastróficos. Mísseis ou detritos após serem interceptados atingiram edifícios históricos e o aeroporto de Dubai, arranha-céus em Manama e o aeroporto do Kuwait. Também foi visto fumaça saindo de alguns bairros em Doha. O Irã estava atingindo a infraestrutura de energia especialmente com força. Os drones do Irã atingiram tanques de combustível no aeroporto internacional do Kuwait, causando um grande incêndio. Kuwait relatou ataques de drones iranianos que danificaram 2 plantas de dessalinização de energia e água e causaram incêndios em 2 instalações de petróleo. A vulnerabilidade dos estados do Golfo foi exposta. Os analistas identificaram o cenário de pesadelo real como ataques às redes elétricas, plantas de dessalinização de água e infraestrutura de energia, observando que sem ar-condicionado e dessalinização de água, os países do Golfo escaldantes e áridos são essencialmente inabitáveis. E sem infraestrutura de energia, eles são improfícuos. Quando 41 dias se passaram, o Irã tinha disparado um total de 4.331 mísseis balísticos, 2.012 drones e 19 mísseis de cruzeiro contra alvos apenas nos Emirados Árabes Unidos. De acordo com o Ministério da Defesa do GIAO, o grupo de direitos HRE com sede no ZEUA estimou o total de mortos no Irã em quase 3.400, incluindo mais de 1.600 civis. Mais de 1.500 pessoas foram mortas no Líbano, e 23 morreram em Israel. 13 militares americanos foram mortos e 2 morreram de causas não combate. Toda a região estava sangrando e o impacto econômico foi atordoante. Um relatório do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas disse que o produto interno bruto no mundo árabe foi estimado em declínio de aproximadamente 3,76% após um mês de guerra, equivalente a uma contração de 120 bilhões a 194 bilhões de dólares. Este era o inferno que o cessar-fogo de Trump deveria apagar. A questão é se alguém realmente pretendia apagá-lo. Na primeira semana de abril, a guerra se estabeleceu em um ritmo exaustivo e terrivelmente perigoso. A retórica escalatória de Trump incluiu um aviso de que uma civilização inteira morrerá esta noite se o Irã não cedesse às suas exigências. Essa ameaça estava vinculada a um prazo específico. A aceitação das propostas por Trump veio menos de 2 horas antes de seu prazo, quando ele havia avisado que uma civilização inteira morreria a menos que o Irã atendesse às suas exigências. As exigências se concentraram em uma coisa acima de tudo: o Estreito de Hormuz. Trump havia sido explícito. Ele queria o estreito aberto imediata e completamente ou escalaria para níveis que o mundo ainda não havia visto. O acordo exige que o Irã garanta a passagem segura pelo Estreito de Hormuz, enquanto suspende ataques com os Estados Unidos e Israel concordando em pausar operações militares em troca. Na noite de 7 de abril, o presidente Donald Trump anunciou um cessar-fogo de 2 semanas entre os Estados Unidos e o Irã, interrompendo temporariamente o que havia sido um conflito regional rapidamente escalador. O acordo seguiu um pedido do Paquistão, que havia atuado como mediador no conflito entre os lados em guerra. O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, disse que havia convidado funcionários iranianos e americanos para conversas em Islamabad na sexta-feira. Trump o enquadrou como um triunfo.
Ele o chamou de cessar-fogo bilateral e disse que recebeu uma proposta de 10 pontos do Irã que ele acreditava ser uma base viável para negociar. A pausa de 2 semanas deveria dar aos dois lados espaço para finalizar um acordo mais amplo, algo que abordaria não apenas os combates, mas as causas raiz da confrontação. O regime iraniano disse que havia aceitado uma trégua temporária, mas avisou que suas mãos permanecem no gatilho. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que Israel apoiava a suspensão de Trump de ataques contra o Irã, mas disse que qualquer acordo não cobre lutas contra o Hezbollah no Líbano. Esse último ponto, o Líbano não ser coberto, era uma fratura massiva se escondendo à vista de todos. O Líbano sofreu ataques intensos depois que Israel disse que não estava coberto pelo acordo, contradizendo o mediador paquistão. O Ministério da Saúde do Líbano disse que centenas foram mortos ou feridos na nova rodada de ataques. Apesar do cessar-fogo, Israel lançou a Operação Escuridão Eterna contra o Hezbollah, que incluiu operações generalizadas visando todos os centros de comando e controle do grupo no sul do Líbano, Beirute e o Val de Bica. Esses foram os maiores ataques desde o início da guerra. Então, o cessar-fogo já estava fragmentado antes do amanhecer de 8 de abril. A IRGC descreveu um ataque selvagem em Beirute, enquanto Israel continuava a atacar o Líbano apesar do acordo de cessar-fogo anunciado na noite anterior. Eles avisaram que se a agressão contra o Líbano não for imediatamente interrompida, agiremos sobre nosso dever e entregaremos uma resposta que causa remorso aos agressores maliciosos na região. O vice-presidente J.D. Vance já estava moderando as expectativas. Falando em Budapeste, Hungria, na quarta-feira, Vance abordou o acordo provisório, dizendo: "Esta é uma trégua frágil. Você tem pessoas que claramente querem vir à mesa de negociações e trabalhar conosco para encontrar um bom acordo, e depois você tem pessoas que estão mentindo até mesmo sobre a trégua frágil que já fizemos." Então vieram as explosões em Lavin e Siri, e o cessar-fogo, com menos de 12 horas de vida, estava em ruínas. Isto não era um acordo de paz abrangente. Era um arranjo condicional e limitado no tempo projetado para interromper as hostilidades imediatas. A disputa subjacente, como se viu, ainda estava muito viva e explodindo. Minutos após os ataques em Lavon e Siri, a resposta chegou. Explosões atingiram a refinaria de petróleo da ilha de Lavan do Irã e as instalações de exportação de óleo bruto da ilha de Síria aproximadamente às 06h30 GMT, em 8 de abril de 2026, aproximadamente 8 horas após o cessar-fogo EU-Irã entrar em vigor, desencadeando explosões de mísseis e drones de retaliação iraniana contra os IAU, Kuwait e Bahrein dentro da hora. É aqui que uma situação já fragmentada se tornou uma crise regional completa novamente. Os Emirados Árabes Unidos na quarta-feira disseram que suas defesas aéreas estão engajadas ativamente em mísseis e drones recebendo do Irã. O Ministério da Defesa do IAU disse em um comunicado que os sons de explosões ouvidas em diferentes áreas do país foram causados por sistemas de defesa aérea interceptando mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro e veículos aéreos não tripulados. As operações no complexo de Gas Aban de Abu Dhabi também foram temporariamente suspensas após um incêndio eclodir no início de quarta-feira devido a detritos caindo. O escritório de mídia de Abu Dhabi disse que no Kuwait, a situação piorou tão rapidamente. O Ministério do Interior do Kuwait relatou danos materiais graves em várias instalações vitais da Corporação de Petróleo do Kuwait e do Ministério de Recursos Energéticos e Hídricos após o ataque. O Ministério disse que incêndios eclodiram em alguns dos locais atacados, que disse incluir instalações de petróleo e 3 estações de energia e plantas de dessalinização de água. O Bahrein também não escapou. O Ministério do Interior do Bahrein relatou alegados ataques iranianos que feriram 2 pessoas e observou que 2 cidadãos sofreram ferimentos leves e várias casas foram danificadas na área de Siatra como resultado de estilhaços caindo da interceptação de um drone iraniano. Explosões foram ouvidas na capital de Manama do Bahrein de manhã, e um jornalista viu fumaça subindo de uma área na ilha de Satra que hospeda as principais instalações de energia do Bahrein. O Catar também foi visado. O Ministério da Defesa do Catar disse que o país foi visado por 7 mísseis balísticos e vários drones lançados do Irã na quarta-feira, acrescentando que todos foram interceptados com sucesso e a Arábia Saudita entrou na lista. O Ministério da Defesa da Arábia Saudita anunciou que 9 drones foram interceptados e derrubados nas horas passadas. A TV estatal iraniana confirmou os ataques de mísseis e drones, informando que foram realizados em resposta ao bombardeio das instalações de petróleo iranianas na quarta-feira. Não havia ambiguidade nas mensagens do Irã. Eles viram os ataques em Lavon e Siri como uma violação do cessar-fogo e responderam de acordo. Nenhuma das partes reivindicou responsabilidade pelos ataques em Lavon e Siri. Israel negou envolvimento e o Comando Central do ZEUA recusou comentar. A fonte das explosões em ambos os locais permanece não confirmada e nenhuma declaração oficial de responsabilidade foi emitida. O Irã, por sua vez,
apontou dedos em múltiplas direções. Relatos iniciais citaram o Irã como alegando que o ataque foi realizado pelos IAU. Outros relatos o atribuíram a forças americanas e israelenses. A incerteza em si tornou-se uma arma. Ninguém estava disposto a reivindicar os ataques, mas ninguém estava disposto a parar a retaliação que desencadearam. Os analistas observaram que o Irã descentralizou suas operações militares e as violações da trégua poderiam ser um elo fraco na comunicação dos que fazem parte do comando militar do país. Mas essa explicação funciona de ambas as maneiras. Se os ataques de retaliação do Irã foram um colapso de comunicação, o mesmo poderia teoricamente se aplicar a quem lançou o ataque em Levant. O ciclo girava com um impulso próprio. Ataques desencadeiam retaliação. Retaliação desencadeia contra retaliação. E o cessar-fogo, a única peça de progresso diplomático em 41 dias, estava sendo despedaçado em tempo real. A mídia iraniana posteriormente disse que o Irã pausou o tráfego de Hormuz sobre ataques israelenses no Líbano. Uma agência de notícias iraniana informou que o tráfego de óleo pelo Estreito de Hormuz foi interrompido novamente horas depois que os primeiros petroleiros puderam passar, citando ataques israelenses no Líbano. A única concessão que deveria justificar o cessar-fogo inteiro, reabrindo o Estreito de Hormuz, estava sendo revertida antes de poder nem tomar conta. As consequências econômicas irradiaram para fora instantaneamente. Enquanto os mercados inicialmente negociavam mais alto com o S&P 500 disparando 2,3% em resposta ao anúncio do cessar-fogo, a renovação das lutas e o fechamento de Hormuz novamente ameaçaram desfazer cada grama de otimismo. Sultan Al-Jaber, diretor executivo da ADNU, disse que a infraestrutura de energia foi alvo em toda a região, chamando de guerra econômica global, e essa frase de guerra econômica global captura a magnitude do que está acontecendo. Isto não é mais um conflito regional. Cada míssil que pousa em uma instalação de petróleo do Golfo. Cada dia o Estreito de Hormuz permanece fechado. Cada petroleiro que não pode se mover envia tremores através dos mercados de energia em Tóquio, Londres, Nova York e em toda parte. Então, aqui está a parte onde avaliamos o título deste vídeo. O Irã realmente terminou? Os ataques em Liavan e Siri representam um impacto direto sem precedentes na capacidade de exportação de petróleo do Irã. Durante o que deveria ser uma trégua, combinado com o terminal de gás e armazenamento da ilha de Qeshm, Liavan e Siri constituem aproximadamente 25% do volume total de exportação de óleo bruto do Irã em relação ao terminal da ilha de Kar. Os ataques de Liavan e Siri de 8 de abril de 2026, se atribuíveis aos EUA, representariam a primeira ação dessa natureza na história do envolvimento militar de ferro americano durante um cessar-fogo declarado. O dano à infraestrutura de exportação do Irã é real. A capacidade de armazenamento de Leven é de 5,5 milhões de barris com capacidade de carregamento de 200 mil barris por dia. A ilha de Siri hospeda um terminal de exportação de óleo bruto com 4,5 milhões de barris de capacidade de armazenamento e produção diária dos campos offshore circundantes totalizando aproximadamente 100 mil barris por dia. Essa é uma capacidade de armazenamento combinada de 10 milhões de barris e 300 mil barris por dia de capacidade de carregamento agora comprometida. Toda a infraestrutura de energia do Irã fica em um corredor geográfico perigosamente estreito. O resultado é um sistema densamente agrupado onde a extração, refino e infraestrutura de exportação ficam em um corredor geográfico relativamente pequeno. A província de Bujeir sozinha produz aproximadamente 70% do gás natural do Irã, cerca de 185 bilhões de metros cúbicos por ano e hospeda a maior refinaria de condensado de gás do mundo com capacidade de processamento de 390 mil barris por dia. Essa dependência doméstica pesada significa que qualquer interrupção à infraestrutura de gás pode afetar não apenas as exportações, mas também o suprimento de eletricidade, atividade industrial e consumo doméstico dentro do país. Mas terminou? Essa é uma palavra que não se encaixa no que realmente está acontecendo no terreno. A capacidade de retaliação do Irã permanece muito intacta. Em 41 dias de guerra, apenas as defesas aéreas do ZAL tinham engajado um total de 4.705 mísseis balísticos, 23 mísseis de cruzeiro e 2,85 VANTs. O Irã ainda estava lançando ondas de ataques frescos horas depois do cessar-fogo, atingindo 5 países diferentes em uma única manhã. O primeiro-ministro israelense Netanyahu reconheceu que o cessar-fogo não será o fim do conflito iraniano, dizendo: "Este não é o fim da campanha", e acrescentando: "Ainda temos alguns objetivos a alcançar e alcançaremos esses objetivos seja por acordo e consenso ou pela renovação da guerra porque estamos prontos para fazer isso sempre que necessário." Nosso dedo está no gatilho. O jornal Maariv de Israel informou que a guerra americano-israelense contra a República Islâmica terminou no que descreveu como uma vitória decisiva para o Irã. Essa avaliação vinda de um jornal israelense complica consideravelmente a narrativa do Irã estar acabado. O senador americano Chris Murphy disse que a guerra de Trump contra o Irã terminou no que ele caracterizou como uma rendição total,
concedendo ao Irã o controle do Estreito de Hormuz. O caminho diplomático para frente agora está pendurado no mais tênue dos fios. As apostas diplomáticas são imediatas. O Irã entrou no cessar-fogo, declarando uma derrota duradoura para Washington, e agora enquadra os ataques de Lavin e Siri como prova de que o acordo foi violado antes de seu primeiro dia inteiro terminar. As conversas de Islamabad de 10 de abril entre vice-presidente J.D. Vance e o porta-voz do parlamento iraniano Muhammad Bagher Ghalibaf agora são reféns de uma disputa de atribuição que nenhum dos lados parece disposto ou capaz de resolver. Então, o que realmente parece acabado? A infraestrutura de petróleo do Irã levou golpes. Seu líder supremo foi morto nas primeiras horas dessa guerra. Seus terminais de exportação estão em chamas, mas fechou o Estreito de Hormuz e trouxe o suprimento de energia do mundo de joelhos. Lançou milhares de mísseis e drones em meia dúzia de países. Extraiu um cessar-fogo dos Estados Unidos, algo que, independentemente de se mantém, representa uma forma de reconhecimento. E seu aparato de retaliação ainda está operacional, ainda está disparando, ainda está atingindo alvos. O Irã está danificado. O Irã está sangrando, mas o Irã não terminou. A questão real é se alguém nesse conflito terminou. Porque, com base no que aconteceu em 8 de abril de 2026, parece que ninguém terminou de lutar. O cessar-fogo deveria ser o começo do fim. Em vez disso, pode ser apenas o fim do começo. E o que vem a seguir? As conversas de Islamabad. O destino do Estreito. A reconstrução da infraestrutura de petróleo destruída em toda uma região determinará se essa guerra aspira ainda mais ou finalmente encontra uma saída. O ataque à refinaria de petróleo da ilha de Lavin do Irã expôs a fragilidade de um cessar-fogo recém-anunciado pela guerra. Conforme as hostilidades continuam apesar dos esforços diplomáticos para desescalar as tensões, o mundo está observando o Golfo Pérsico, e o Golfo Pérsico está em